consciência negra no município, a importância das ações afirmativas e as cotas nos concursos públicos. Quero agradecer a presença de todos e convidar a cantora lagoana Madalena Oliveira, que vai apresentar o hino à negritude para a abertura deste seminário. Dos séculos, 1000 batalhas Piri sustentou. Neste povo imortal que encontra a rival na trilha do amor lhe destinou. Eu sou Arísia Barros e estamos nesse seminário que eu agradeço ao Neto, essa recepção do Instituto Raízes de Áfricas, agradeço, mas na verdade o seminário nasceu como ação institucional da Prefeitura de Maceió. Nós como instituição do Movimento Negro, éramos parceiros. Não é porque, como a Prefeitura ainda não tem o olhar necessário, nós estávamos lá dando um acompanhamento, PPP. Não é uma ação do Instituto Raízes de Áfricas, vale bem frisar, é uma ação da Prefeitura de Maceió, em parceria com o Instituto Raízes de Áfricas. E essa ação nasceu desde 2003, quando tivemos várias reuniões com o prefeito de Palmeira, e ele chamou para si a responsabilidade da questão de abrir espaços para a discussão das ações afirmativas, não só em 2013, desde o candidato de Palmeira, quando estava candidato a prefeito de Maceió, nós travamos esse diálogo e ele se comprometeu. E eu creio muito, eu acredito muito quando as pessoas se comprometem. É aquela história do fio de cabelo, meu pai dizia que não precisa palavra, o fio de cabelo já é um compromisso muito grande. E eu continuo, como mulher preta, eu acredito nas pessoas, eu sempre estou acreditando nas pessoas e instituições. E aí o seminário surgiu como compromisso institucional da Prefeitura de Maceió. Em 2013, em maio de 2013, o Rui recebeu o seminário das pessoas maravilhosas. E passo a palavra agora para a senhora secretária Estela Albuquerque, que assim foi outra parceira essencial nesse processo. Quando o encontro era da prefeitura, mas aí a gente entende que os entes não trabalham sós, buscamos o Estado e o Estado nos atendeu. Quero agradecer e já passo a palavra para a Estela, que nesse ato representa o governador Teotônio Vilela. Então, bom dia a todos e a todas. Como a Arísia me colocou, estou representando aqui o governador do Estado de Alagoas e trago aqui a importância, não só da representação do governo, mas a importância desse evento, e não pelo número de pessoas que deveriam estar aqui, mas a importância do evento em si e pela reflexão que vai ser colocada nesses dias, ou nesses momentos que aqui vocês vão estar fazendo reflexão e discutindo as questões pertinentes a esse momento. E procurando. Mas, Arísia, isso faz parte, você mesmo colocou, isso faz parte da militância e dos desafios que são colocados pelo caminhar dessa militância, principalmente daquilo que diz respeito às barreiras que nós vamos encontrar no decorrer da nossa caminhada. Em particular, aquilo que culturalmente nós não assumimos como parte dos nossos compromissos. A palavra para a senhora Leonor, que nesse ato ainda é institucionalizada na Vitória, mas a partir de 2015 ela se torna um movimento social,
Hoje ela é secretária da Secretaria de Movimentos Sociais lá em Vitória. Todos, pedir a benção dos mais velhos e dos mais novos, fazer uma saudação que hoje é sexta-feira, o Oxalá nos abençoe nessa caminhada e dizer que eu entendo que a secretária fala, né, quando nós nunca estamos nos eventos, né? E é uma prática muito cartesiana, muito europeia, muito branca e muito cristã. E isso é um problema para nós, é um problema sério para nós, secretária, porque o que a gente vê em todos os espaços institucionais e governamentais é que nunca podem ficar na hora da nossa temática. Nas horas das outras temáticas ficam, os gestores ficam, mas na hora da nossa sempre é muito difícil que os gestores estejam, até porque, apesar de todo o reconhecimento que o governo brasileiro faz, né, do racismo colocado dentro da sua estrutura burocrática de séculos, né, e da gente ter uma legislação que avançou, efetivamente dentro da burocracia estatal nós não avançamos. Nós não avançamos, o racismo institucional é cruel com todos nós, né, cruel, e a gente vinha discutindo isso ontem à noite, a gente estava fazendo essa discussão exatamente, e pensar por que nós não avançamos, né? Por que a gente não consegue sair do mesmo lugar? Por que a gente sempre fala para os mesmos? Por que a gente efetivamente não consegue ter esse auditório lotado quando nos últimos 7, 8 meses nós vimos que os racistas perderam o medo de colocar a cara na rua, né? Perderam o medo. A gente sente isso com muita escuridão. A gente não vai falar de clareza, a gente vai falar de escuridão. A gente sente isso, né? Perderam medo, estamos colocando. Vocês devem ter visto o que aconteceu na minha universidade, antes de ontem, onde o professor entra numa sala de primeiro período e diz dentro da sala para os alunos de que se ele tivesse que escolher entre um médico advogado de branco e um médico advogado negro, ele escolheria um médico advogado branco, porque os negros não têm a mesma capacidade, né? Foram prejudicados na infância e não têm a mesma capacidade de serem profissionais com competência como os brancos. E o que ele está falando como professor universitário está na mente da maior parte das pessoas desse país. E essa é a nossa realidade. Então nós que estamos na gestão, principalmente na gestão do executivo, a gente sabe perfeitamente que o movimento negro é um movimento que lutou durante toda a sua história para criar esses espaços, para colocar os seus nesses espaços. E esses seus, quando chegam nesses espaços, pouco conseguem fazer. E aí nós temos uma coisa que é ainda mais perversa com a gente. Os nossos não nos perdoam. São os nossos irmãos que mais nos batem. Né? Eu tenho falado muito isso com o movimento negro. Vocês batem numa propriedade nossa, que são gestores negros, como vocês não batem nos gestores nacionais. Nós vamos ter que fortalecer nossas mulheres negras e nós vamos ter que ir para o enfrentamento, novamente, da maneira que nós sempre fizemos. E da maneira que nós sempre carregamos os outros movimentos sociais com a gente. Que essa é a verdade. Nós abrimos caminho para diversos movimentos sociais nesse país, eles foram e nós ficamos. E aí a gente tem que ter essa responsabilidade agora e dizer para o outro, você foi, né? Eu lembro de uma das coisas mais bacanas que eu já vi na minha vida, que foi um negrão de quase 12 metros no quartier latão em Paris, e a camisa dele dizia o seguinte: eu estou aqui porque vocês estiveram lá. Então é isso, né? É exatamente isso. E é aí que a gente tem que ter a responsabilidade, né, de saber que mesmo estando no governo ou mesmo estando fora dele, a nossa luta é uma luta eterna, permanente, porque enquanto houver racismo nesse país, a gente tem que estar na batalha, tem que estar na luta e tem que estar na inclusão desses que realmente precisam da política pública nesse país. Obrigada e bom dia. Vocês, bom dia a todas e todos. Começar a fala pegando um pouco, né, esse gancho do racismo, né? Esse gancho. Tá. Trabalhamos, tive o prazer de trabalhar junto com a nossa equipe nacional, falando sobre a questão do racismo, né? Lembrando que essa palestra hoje é o contexto das políticas de promoção da igualdade racial e, na verdade, das políticas de ação afirmativa. Esse é o mote, né?
E começar falando desse racismo. O Leodoro aqui fez uma fala breve, mas muito incisiva, muito pertinente com relação a isso. O que é o racismo no Brasil? Qual o papel do racismo no Brasil? E o que o racismo no Brasil, essa situação de racismo resulta? Né? Eu diria o seguinte: o racismo no Brasil, ele transforma a nossa diversidade, que é talvez o nosso maior legado, nossa maior riqueza é a diversidade. Pode ter país tão diverso quanto o Brasil do ponto de vista étnico, cultural e racial, mas mais diverso não tem. Tá? Então, todo mundo pode ser brasileiro. O passaporte do Brasil, eu falo sempre isso, o passaporte no Brasil roubado no mercado negro é caríssimo. É o mais caro que tem. Por quê? Porque o sujeito que é finlandês pode se passar por brasileiro, o sujeito que é sul-africano pode se passar por brasileiro, o sujeito que enfim, lá da Ásia, qualquer um pode se passar por brasileiro. Então, a gente tem no Brasil uma diversidade que dificilmente você vai encontrar em outros países. Né? Pode encontrar igual, mas acho muito difícil. Mas o racismo transforma esse legado, essa riqueza, né? Essa grande caldeirão que nós temos em nosso maior problema. Nós transformamos a diversidade em desigualdade. Por quê? Porque em cima dessa diversidade apareceu ou aparece ou tem um fenômeno histórico que se chama racismo. O que é o racismo? O racismo é uma ideologia em que as pessoas são medidas de acordo com o seu fenótipo. Nada mais do que isso. A pessoa loura de olho azul, etc., está lá no patamar superior da escala de valores, e a pessoa negra, enfim, o biotipo africano está na escala inferior. Nós temos aí essa diversidade aí dentro dessa escala. Ou seja, as pessoas são medidas nessa sociedade em função do seu fenótipo. Né? E isso faz com que as desigualdades sejam colocadas, e mais do que colocadas, as desigualdades no Brasil sejam naturalizadas. Tá? Um economista que eu gosto muito, que se chama André Gortz, que ele fala uma coisa que eu gosto, fala o seguinte: uma sociedade de pessoas iguais é aquela onde uma pessoa não pode comprar diretamente o serviço da outra pessoa. Por exemplo, se eu quero engraxar meu sapato, eu entro numa loja, tem lá um sujeito assalariado como eu, cujo trabalho é engraxar sapato, ou cortar cabelo, ou lavar o carro. Né? Na sociedade desigual, a gente tem uma horda de gente na rua vendendo seu serviço a qualquer preço. Seja serviço de guardar carro, lavar carro, engraxar sapato, qualquer coisa. As pessoas estão na rua vendendo a qualquer preço isso. Então eu posso engraxar meu sapato às 10 da noite porque passou um menino lá com aquele engraxa R$2, R$3. Essa é uma sociedade de desigualdade. E a nossa sociedade depende da desigualdade, porque senão nós não guardaremos nossos carros, nós não lavaremos nossos carros, nós não teríamos estacionamento, nós não teríamos a nossa casa arrumada. Então, esse vício, esse acostumar com a desigualdade, tem a raiz no racismo, que acha que algumas pessoas podem mais do que outras. A gente tem vários exemplos disso, inclusive na nossa mesmo, no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já viu alguém falar do seu salário, né? Ah, mas eu estou ganhando R$7.000. Não dá para nada R$7.000. O que eu posso fazer com isso? É horrível, não dá para quase nada. Daqui a pouco a gente fala, mas fulaninha que trabalha lá em casa quer ganhar R$1.000? É muito. Olha, que matemática é essa que faz com que 7.000 seja pouco e 1.000 seja muito? Embora eu tenha filho e ela também. É a matemática da desigualdade, gente. É a matemática do país da desigualdade. Do país que se acostumou, se habituou e se viciou nessa desigualdade. E o grande elemento, a grande combustível dessa naturalização da desigualdade se chama racismo, que é o que ele colocou lá no começo. O país justifica a desigualdade, o país justifica que alguns podem muito e outros não podem nada a partir de uma visão racista. Eu me lembro de uma progressiva, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma quem tem mais pague mais, né? E fazer aumento da renda, política de aumento da renda acima do crescimento. Os países que fizeram isso, a Europa,
do pós-guerra, né? O Japão, todos os países deles acabaram com a pobreza. A gente vai acabar também assim com a pobreza. Agora, além disso, a gente percebe que mesmo quando a gente começa a combater a pobreza, tem um viés entre negro e branco, e esse viés é ação afirmativa. O que é ação afirmativa? É você dar espaço para alguns que não tiveram esse espaço em detrimento, em razão de que outros têm. Mais ou menos isso. Se a gente fosse falar em termos de família, ação afirmativa é aquela ideia que nós temos assim: eu tenho 2 filhos, um é muito bom em matemática, o outro não consegue estudar matemática. O que eu faço? Eu, como pai, eu vou estudar aquele, o outro vai até reclamar, mas você não está cuidando de mim? Eu que estudo tanto matemática, a gente cuida do mais frágil, não é? Mas qual é o pressuposto que a gente cuidar do mais frágil? Que os 2 sejam vistos como filhos. Que os 2 sejam vistos como iguais. Essa virulência contra as cotas, né? A gente, assim, as cotas existem no Brasil há mais de 100 anos. Mas a virulência das cotas contra o negro só se explica por conta do racismo. Temos a cota da lei Joel, eu não sei se vocês sabem o que é, mas de 68 e 85, as universidades, as faculdades de agronomia, florestal, veterinária, etc., tinham que dar vagas para os filhos de trabalhadores rurais. Mas as cotas, não é cota de 20%, não, eu estava vendo ali, 50% de cotas para os filhos de trabalhadores rurais que moravam no campo e 30% para filhos de trabalhadores rurais que moravam na cidade. Ou seja, 80% das cotas veio do bolo. Ninguém falou nunca que era um absurdo, até porque eufemismo era falar que era filho de trabalhador rural. Porque filho de trabalhador rural não chegava à universidade, era filho de fazendeiro mesmo. Fazendeiro rico, filho de fazendeiro rico, entrava na universidade sem prestar concurso, sem nada. E ninguém reclamou das cotas. Nós temos cotas para as mulheres nos partidos políticos, então, reforçar. Nós temos um crucial no Brasil, que é o problema racial, e esse problema só pode ser resolvido com políticas públicas. Essas políticas são as políticas de ação afirmativa. Então, não é que as políticas de ação afirmativa são subsidiariamente para ajudar alguma coisa, elas são centrais. Ela tem que complementar nossas políticas sociais, sem o que nós vamos ter um país até sem pobreza e sem miséria, mas um país onde negros e brancos não vão continuar a não ter o mesmo oportunidade. Isso é maldade, não só para a gente que já sofreu isso, mas principalmente para as crianças e para as gerações futuras que não podem sofrer uma coisa dessa. A gente tem a obrigação de fazer um país que tenha oportunidades para todos e quebrar esse paradigma de que os negros têm que estar nos lugares de sempre. Os Estados Unidos, cuja população dele de 15% a 18%, por aí, fizeram ação afirmativa a partir dos anos 60 e hoje eles têm presente negro, têm generais negros, têm políticos negros, têm uma classe média negra, tem artistas negros da melhor qualidade. A gente não tem nada disso com 52% da nossa população. Tem uma coisa muito errada aí. A gente tem que trabalhar isso de forma muito veemente, muito positiva, para a gente mudar esse país. Eu volto um pouco a falar a minha amiga Leonor para falar que isso não só é das políticas, mas principalmente para a rua, porque nós estamos vendo hoje, e aí eu encerro com esse alerta, a gente está vendo hoje uma guinada conservadora muito grande no parlamento, na política, nesse moralismo urbanista que a gente sabe que se é dado, não é por aí que a gente vai construir um país melhor, a gente vai ter que discutir muitas coisas, mas talvez a principal delas seja como a gente acabar com esse principal inimigo que é o racismo, que divide essa sociedade e fecha as portas para a gente. Era o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Eu estou falando hoje de baixo, está aqui reflexivo, mas eu vou passar uma palavra para ele. E eu gostaria apenas o seguinte: acho bonito a teoria, acho bonito as discussões, mas a gente não vê a praticidade das coisas. Primeiro, essa questão ela passa muito da educação. E aí você vai ver que tem uma cultura que cantava assim: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Aí você para e você vai ouvir um menino de 1 ano de idade, 2 anos de idade, e ele vai fazer a ligação que preto é alguma coisa ruim, que preto assustador. É uma questão cultural. A gente viu aí, com todo respeito
as opiniões do Monteiro Lobato como catástrofe da literatura, professor. O Monteiro Lobato é um gênio da literatura. Claro que o que ele pegou foi uma questão de reflexo cultural da época dele, que a Rede Globo copiou culturalmente, que todo mundo copiou culturalmente. E como a gente vai quebrar essa questão cultural? Que a gente tem que fazer um enfrentamento, que é justamente não, e aí eu quero dar um ponto aqui e dizer o seguinte, não simplesmente com as cotas. As políticas de afirmação também passam da educação. É preciso fazer com que a lei seja cumprida, é preciso fazer com que os governantes, as autoridades que mexem com esse universo eduquem as crianças, né? Por quê? Porque se isso não acontecer de concreto, nós vamos ter um menino de 2 anos de idade hoje que vai ser homem amanhã e vai continuar com o mesmo pensamento, esse pensamento de uma sociedade escravocrata, uma sociedade perversa, que foi assim. Então, nós vamos ver que tem o romance, o Bucle, não me recordo, o Aloysio, que ele falava do negro também. Então vejam os senhores que tudo vai falando, e tudo vai falando. A transformação, quando um determinado órgão do Estado, para a questão das cotas. E vejam os senhores, que foi o FECOEP, né, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, foi motivado pelo Jefferson, e até hoje essa ação está lá enganchada no judiciário, se arrasta há quase um ano, e mais ainda, quando a gente tentou negociar isso amigavelmente com todo mundo sentou com a gente amigavelmente, disse que faria, disse que ia fazer, que não se preocupasse, e aquele fazer que a gente não viu o efeito prático. Aí foi preciso a gente ajuizar a ação, pedir multa pessoal de 5 mil pontos contra a pessoa lá, contra a gestora. Quer dizer, muitas vezes nós temos que fazer esse enfrentamento. Por quê? Porque os próprios gestores não estão muito à frente disso aí. E é claro que a secretária disse, para ser gestor, não precisa a pessoa ter a aparência da situação. Eu sou homossexual, então eu tenho que ser gestor da questão homossexual. Não é a minha visão pessoal. Eu tenho que ser negro, então gestor de negro tem que ser negro. Não. Para ser gestor de causas afínicas tem que ter o coração. Eu gostaria muito de me aproximar dos movimentos, aproximar do conselho, aproximar das pessoas, mesmo que de forma individual. Eu quero dizer o seguinte, que o Ministério Público, a promotoria que está criada para essas questões raciais, ela está de portas abertas, escancaradas. Satisfação, obrigado pelo convite. Meu nome é Douglas, eu sou professor da rede pública lá em São Paulo. E você vê Arisa, que se tivesse dado tudo certo, conforme estava combinado, não teria rolado, dificilmente rolaria essa roda, com um debate aprofundado desse tema, e talvez a gente não sairia daqui como está se pensando em fazer. Eu vou falar de outro lugar, tá, gente? Então quero fraternalmente destoar um pouco do que foi colocado aqui a partir do lugar em que se falou. Tem um provérbio africano que eu gosto de repetir sempre, que ele diz que cada um vê o sol do meio-dia a partir da janela da sua casa, né? Então, eu sou militante do movimento negro em São Paulo, eu moro em Itaquaquecetuba, divisa com o Poeta em Paulista, e apesar de ser filiado num partido, eu dedico a minha vida ao movimento negro, ao movimento de cursinhos populares. Eu sou fruto de espaços de educação popular. Eu aprendi a acreditar que a educação popular é uma ferramenta fundamental para a disputa da sociedade. A minha formação, enquanto militante, eu já não sou tão jovem, eu tenho acumulado juventude aí nos últimos 37 anos. Então eu já não consigo mais preencher edital, né, como jovem, né? Então eu não nego o título, porque é sempre bom, mas é preciso ser justo. E eu falo, então, assim, eu sou filiado a um partido de esquerda e tal, que faz oposição de esquerda aos governos que estão colocados aí, todos. Mas principalmente nós temos uma leitura um pouco diferente do que a gente poderia ter feito e não foi feito, né? Então, são mal os responsáveis
pela existência dessa experiência dos últimos 12 anos, deixaram de fazer movimento, pararam de mobilizar, certo? Tanto que, cara, é verdade isso. Assim, todas as grandes mobilizações de grandes centrais sindicais que aconteceram nos últimos anos foram ações combinadas. Então, combina-se e junta-se 100 mil. O MST durou metade do primeiro governo só, como MST de fato. Depois, acabou. E os movimentos que se mantiveram fazendo pressão e cobrando a pauta histórica, minoritários, foram simplesmente ignorados por essa experiência de poder, de maneira que eles não escutam. Vai ter uma mobilização de movimentos 28 e 29 de novembro? É isso? Então vai ser mais um momento que o governo vai ouvir os seus amigos da própria linha e do próprio campo? É uma pergunta. Porque a experiência de diálogo que o governo teve com movimentos foi uma conversa entre o povo do campo. Foi isso. Eu não entendi até hoje por que eu estava na lista, com a trajetória que a gente tem em São Paulo, da conversa com a Dilma. E eu preferi não ter ido, porque veja bem, por quê? Porque a experiência foi terrível. Porque a Dilma considera, com palavras dela, e eu fiz campanha para a Dilma, hein, gente? Fiz muita campanha, hein? Fiz muita campanha para a Dilma. Muita, não foi pouca não. Certo? Quem ia votar nulo, eu ganhei para a Dilma, e quem ia votar a essa, eu ganhei com nulo. Eu fiz campanha com voto nulo para a Dilma. E a Dilma diz, no documento está lá, cara, nós não podemos permitir o exército na rua. Isso é coisa de ditadura. Aí ela responde, eu entendo muito mais de ditadura do que vocês. Uma mesa de pretos, e ela responde, eu entendo muito mais de ditadura. E a gente sabe, é verdade, ela foi presa, torturada, tudo isso a gente respeita. E o exército não está na rua desde aquela época, nunca mais o exército tomou a rua. Isso significa que a presidenta da República ela não considera que a presença da Força Nacional na Maré, que a ação, certo? Que a ação do exército ou das Forças Armadas no quilombo dos macacos, ou em todos os espaços negros desse país, ela não considera isso como intervenção militar. A única coisa que ela falou durante todo o programa eleitoral dela sobre segurança pública é que ela reafirmaria o modelo de segurança pública da Copa do Mundo. O que é o modelo de segurança pública da Copa do Mundo, pelo amor de Deus? O que é? O que é? Certo? Boa tarde a todas e a todos. Estamos dando continuidade ao Instituto da Consciência Negra no município de Maceió, o seminário. E nesse segundo momento nós teremos a palestra Questão Estrutural e Institucional do Racismo na Brasileira. Convidamos Leonor Araújo, que é coordenadora do Instituto Gangazumba de Vitória do Espírito Santo, para se fazer presente. E a essa mesa convidamos Deise Ellen Gomes, da Associação de Mulheres Aquatume, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e todos, né? Vamos abrir aqui nossos trabalhos. 20 minutos para cada. Então, uma questão de respeito às mais velhas ali, vou passar para a minha mais velha aqui. Fica à vontade aqui. Não, também se quiser prestigiar jovens, só falar um pouquinho sobre o Instituto, que a Alice me apresentou como coordenadora do Instituto, e é engraçado que o Instituto existe há 30 anos, mas só agora que a gente resolveu colocar o Instituto na rua, e aí foi uma surpresa para muitos, né? Porque o Instituto Gangazumba é um instituto que começou em Vitória, no Espírito Santo. A gente, desde 79, fazia uma articulação, e em 84 a gente resolveu montar o Instituto. E nós tivemos o primeiro SOS Racismo do país, tínhamos que ela chamava mesa de PABX e tal, e com assistência jurídica, essa coisa toda. E eram militantes negros mesmo, tinha um pessoal que vinha do MNU, né, e tal. E a gente, em determinado momento, cada um seguiu seu rumo. O Instituto ficou, durante muitos anos, parado.
E de 90 para cá, Alcebiades Cabral, que é o mestre de capoeira, né, ela foi nosso mestre de capoeira, assumiu o Instituto ficou muito voltado para a capoeira e Cabral trabalha com crianças e com jovens na periferia, mas com a capoeira, né? E há cerca de 7 anos, que é um número cabalístico, nós que estávamos em outros estados e que éramos... que conversávamos muito sobre essa questão da pauta étnico-racial, e a gente já tinha uma preocupação realmente de pensar como é que estruturalmente a gente poderia fazer diferença dentro da estrutura do Estado, que era uma estrutura branca e burocrática, né, e muito conservadora. A gente começou a fazer essa conversa por dentro do Instituto. O Instituto hoje tem sede em Minas, em Uberlândia, e nosso presidente em Minas é um pai de santo branco, né, louro dos olhos azuis, e que, se a gente falar que ele é branco, ele fica muito bravo. Mas nós temos sede em Manaus também, no Amazonas, que é uma área que mexe muito com a área quilombola e com a parte de manifestações culturais principalmente. Então tem uma área nossa lá no Amazonas que a gente trabalha muito com a questão de percussão principalmente. Nós temos lá 3 afoxés e jovens que a gente trabalha na periferia de Manaus, tentando, né, trabalhar a questão da política de ação afirmativa e de combate ao racismo com esses jovens através dos tambores. E tem uma área nossa forte que trabalha todas as nossas, com exceção de São Paulo, onde a gente tem quase uma prevalecência dentro do Instituto do pessoal do hip hop, né? A gente tem trabalhado as comunidades de matriz africana em todas as outras sedes. Então nós temos, o Instituto tem uma sede, né, a filial em Vitória, tem sede no Amazonas, tem sede em Minas, tem sede em São Paulo. E temos, agora que a gente resolveu botar a cara na rua, o povo vem chegando, e aí a gente já está construindo também uma sede no DF, através do Negro Dé e da Vera Verônica, que vão tocar lá no DF, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no Piauí, né, em Teresina também, que são as articulações que a gente tem, e no Acre também. Então, o Instituto, nós resolvemos colocar o bloco na rua agora, porque o Instituto sempre ficou dentro da nossa conversa, e agora a gente resolveu colocar a conversa para fora mesmo, e começar a trabalhar, ir para os editais e retomar os trabalhos que muitos de nós tínhamos na comunidade, que a gente acabou, né, Douglas falou, a gente tinha abandonado, né, porque a maior parte de nós foi para a gestão, somos professores universitários e tal, e aí a coisa ficou, então a gente está retomando esses trabalhos. Os índios se instalando e pedindo Minha Casa Minha Vida, né, habitação, e na hora que a habitação chega, eles se estabelecem dentro da comunidade quilombola e expulsam quilombolas. Então, e aí eu chego, aí eu peço na Caixa Econômica Federal, eu quero saber quantas unidades habitacionais quilombolas estão solicitadas para o estado do Amazonas. Aí me vem 2.800 unidades habitacionais. Eu falei, não tem. Aí começa o pau quebrado, eu falei, não tem. Tem 1.700 famílias quilombolas no Amazonas, e eu sei que as 1.700 não requisitaram habitação. Né? Não, tem. E aí tem algumas coisas que pouca gente sabe e que fazem com que essa estrutura continue viciada. Uma associação que trabalha com construção de casas nas áreas quilombolas, nas áreas indígenas e nas áreas das comunidades tradicionais, essa associação, ela ganha muitas vezes por projeto R$10.000. Então, quanto mais ela tiver para construir, mais ela fatura. E aí ela não está preocupada com o quilombola precisa da casa, nem com o indígena precisa da casa. Né? São outras coisas que estão colocadas aí nessa preocupação. E como o nosso povo também não tem expertise, né, de estar fazendo projeto, de estar fazendo prestação de contas, de estar fazendo toda essa articulação das políticas que foram criadas para atender as nossas comunidades, nós temos ficado na mão de muitos que têm
a gente sabe o que tem feito, né, dentro dessas comunidades. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalhou dentro da CEPI é que qualquer projeto, né, que viesse por edital ou que viesse propositado por convênio e que fosse para a comunidade quilombola, a CEPI só financiaria se tivesse uma carta de anuência da associação daquela comunidade, dizendo que reconhecia aquela entidade, que ela tinha sido consultada sobre aquilo que ia ser feito, tá? E que aí ela dava anuência para fazer. Por quê? Porque tinha comunidade que a gente ia, chegava lá, tinha 5, 6 ONGs diferentes, trabalhando na comunidade, a comunidade nunca soube que aquele povo ia lá fazer aquele trabalho, de repente baixava lá aquele monte de gente, revirava a vida da comunidade, fazia o escarcéu e não deixava nada. Não tinha retorno, né? Era objeto de pesquisa, sem retorno da academia. Então, são essas questões assim, que são muito caras para a gente, que a gente vem discutindo muito e que nós vamos ter que efetivamente fazer essa discussão de maneira mais séria, mais pertinente, mais cotidiana, porque não dá mais para a gente continuar nessa situação de ter dinheiro, de ter legislação, de efetivamente ter política pública, e isso não impactar como precisa impactar na mudança de qualidade de vida dos pretos e das pretas brasileiras, né? Nós precisamos falar isso. E aí uma coisa que nós pactuamos também dentro do Instituto, que a gente não chama mais ninguém de afrodescendente. Ou é preto, é negro, porque agora ou vai, né? Não tem mais como falar. Minha bisavó, que era uma negra muito sábia e que era analfabeta, dizia pra gente que era igual a fogo de morro acima e água de morro abaixo, né? Não dá mais para segurar, então a gente tem que realmente ter o compromisso e ter a responsabilidade de pensar exatamente como é que a gente vai poder, né, dar qualidade e mexer com essas estruturas, né? O Edson, na CEPI, também conversava isso muito com a gente fez uma discussão muito conceitual também, mas estava lá nesse acompanhamento, quando a gente trabalhou com o PPA, para fazer a reflexão do seguinte também, gente: promoção da igualdade racial, promoção de políticas de ação afirmativa são muito diferentes de combate ao racismo. Combater o racismo é uma coisa, fazer política de ação afirmativa pode ajudar a combater o racismo ou não, tá? Então a gente tem que saber exatamente que campo a gente está jogando nossa bola para a gente poder fazer gol, senão vai ficar difícil, né? Apesar de ser um esporte bretão. E não dá tiro no pé. Obrigada. Da Patuí, do Rio de Janeiro. Eu sou advogada, né? E eu tenho feito 2 reflexões acerca do enfrentamento ao racismo institucional e da adoção de ações afirmativas, porque eu tenho, nesses últimos tempos, semana passada, essa semana, na verdade, eu estive em Brasília, a gente participou. Vem, em primeiro lugar, essa invisibilidade da questão do racismo começa em muitos lugares pela falta de produção de dados. Ninguém se interessa em perguntar, né, quantos negros tem, quantos indígenas, quantos quilombolas, quantos ribeirinhos em determinada instituição. A gente teve o primeiro censo, por exemplo, do sistema de justiça ano passado, que foi feito porque o movimento negro instou o Conselho Nacional de Justiça e perguntou quantos juízes negros tem no Brasil, quantos juízes indígenas tem no Brasil. Eu não vou lembrar dos dados com precisão, eu tinha trazido as coisas no meu celular, mas acabou a bateria, mas eu vou de cabeça. Então, o que eu me lembro é que os dados dos juízes brancos são 85,6%. E aí, o restante da porcentagem, os indígenas eram 0,1%, e entre pretos e pardos dava 15, alguma coisa. Muito pouca gente. E então, uma instituição que é formada nos seus quadros com um número de negros muito pequeno, ela não tem como prioridade o combate a esse racismo. E essa ausência de produção de dados, ela se dá em vários, não só no judiciário, mas no sistema de justiça como um todo. Nos estados que têm defensoria pública, nem todos os estados têm, que é essencial, porque quem acessa a defensoria pública são pessoas que não têm condições de acessar um advogado, e na maioria dos estados são pessoas negras.
os defensores acham que não é importante saber a cor de quem vai procurar atendimento. Ele não sabe a cor de quem vai procurar o atendimento. A gente também não consegue ter produção de dados sobre quantas denúncias, quantas pessoas vão procurar para ser assistido em casos de injúria racial. O Ministério Público, a mesma coisa, a gente não tem dados confiáveis. A invisibilidade da nossa temática faz com que a gente não tenha dados. Mas tem coisas que são visíveis ao olho nu. Se você for uma vez no judiciário, você vai perceber, né, a falta de negros. Se você for na universidade, você vai perceber a ausência de negros e indígenas. E na maioria dos espaços e cargos de prestígio, não só nos cargos de prestígio, mas também dos servidores. Porque eu hoje até postei, essa frase não é minha, alguém postou no Facebook, mas que o racismo é esse camaleão poliglota. Ele vai se adaptando, ele fala diversas línguas, se ele grudar naquela parede, ele vira vermelho, verde, marrom. Você às vezes tem dificuldade de enxergar. Porque uma política que é universal, você pode dizer, não, mas não tem dados confiáveis sobre muita coisa no Brasil. Mas a ausência de dados confiáveis faz com que a gente não possa pleitear a diversidade em alguns espaços. E aí, para a manutenção do status quo, que as pessoas que sempre estiveram naqueles cargos continuem a estar naqueles cargos, não é um problema. Mas para o acesso à diversidade, política para as mulheres, para indígenas, ele passa a ser um problema. E aí a gente, né, vem discutindo sobre essa questão do racismo. Eu acho que uma coisa que a gente precisa perceber, que são essas estruturas que parecem universais e que não, de alguma forma não são, você olha e fala, não, isso é normal. Por exemplo, o Ministério Público. A gente teve nessa reunião do Ministério Público com os movimentos sociais, que aconteceu dia 5 e 6, é a segunda reunião que tem. E aí um indígena que estava lá, um quilombola, falou de problemas porque o Ministério Público só aceitava denúncias por escrito em comunidades indígenas que as pessoas não falam português tão bem para escrever, não tem um intérprete da língua. E aí, numa comunidade negra quilombola, tem toda uma tradição de oralidade. O líder da comunidade vai lá relatar um problema, ele diz que tem que ser por escrito. Quer dizer, e aí assim, não, mas o procedimento para todo mundo é por escrito. Mas é diferente dizerem para um advogado ou para uma associação constituída, dizer que você tem que fazer um ofício formal por escrito, do que dizer para um líder ribeirinho que ele tem que fazer também o mesmo procedimento. Olha, o procedimento é igual, aqui a gente não discrimina ninguém, viu? Você anexa 200 documentos, tira cópia, porque tem internet, tem impressora, né? Tem tudo. Onde você mora, na ocupação onde você mora, tem tudo. Aí você tira cópia, tira foto, documenta com todas as provas, aí a gente consegue te atender. E eles não têm essa estrutura para trabalhar. E aí eu tenho entendido que esse combate ao racismo institucional, ele precisa ser para dentro da instituição, né? Com essa revisão dos cargos, e hoje eu entendo que as ações afirmativas e a adoção de cotas é uma discussão que precisa ser feita, que ela já vem sendo feita nas universidades públicas, já vem sendo feita pelo movimento negro há muito tempo. E essa inclusão e essa mudança de cara da universidade se deve ao movimento negro que, desde a redemocratização, enxergou a educação como um espaço não só de inserção do negro, mas de construção de uma democracia, de construção de outros valores, né, de igualdade para dentro da nossa sociedade. E eu fui aluna cotista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fez muita diferença na minha trajetória e na trajetória da minha família. O meu pai tinha há mais de 30 anos atrás, na década de 70, passou para a UFRJ, para a Física Nuclear, e não pôde fazer porque ele precisava trabalhar com o horário integral, não tinha nenhuma política estudantil, que não seria. E por último, né, eu estou finalizando a minha fala, eu queria dizer, eu não poderia deixar de dizer, estando aqui nesse estado, em 2013 saiu uma pesquisa do IPEA sobre racismo e violência. E Alagoas foi o primeiro estado em letalidade de juventude negra, de homicídio de juventude negra. E aí, é bastante curioso, não é curioso, né? Mas é bastante interessante de que nesse estado, onde a gente tem a maior letalidade, onde terra de Zumbi dos Palmares, com uma população negra
que é praticamente 50% pelo que eu li no dado, era 96 milhões de brancos a 93 milhões de negros. Então é muito paritário, né, a formação do Estado. A gente não tem esse mesmo Estado participando efetivamente, ouvindo, participando dessa construção conosco. Isso significa que esse Estado escolheu uma política. Sim. E é uma política de homicídio dos nossos jovens. Jovem louco não estuda, não acessa concurso público. Sim. E a gente precisa fazer essa discussão de forma cada vez mais séria, porque os nossos jovens estão morrendo, e quando a gente fala que os nossos jovens estão morrendo, parece que é uma coisa assim na teoria, né, que eu não vi. Meu primo morreu, o menino que eu dei o primeiro beijo quando eu tinha 13 anos morreu, meu primo morreu rendido e inocente. A gente teve um Ministério Público que não investigou, e aí eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, que não investigou, que se omitiu, então que participou também pela omissão, para mim, né, desse homicídio, quando diz que esse inquérito não é importante, quando não vai avaliar, né? E eu vi como a minha família foi destruída por isso. A minha tia surtou, ficou internada, e a gente tem um hospital que negou acesso a ela para esse cuidado. Então é um abandono desse Estado, é uma solidão que a gente sente, que ela não pode sequer ser medida, né? Ela não, porque ela atinge os nossos corpos, ela atinge as nossas famílias, ela atinge as nossas trajetórias, e ela atinge também a forma que a gente milita. E, enfim, eu escolhi ir para a luta, e eu sei que alguns companheiros escolheram ir para a luta, mas nem todo mundo consegue. A minha tia não conseguiu, né, depois de um filho morto, ir para essa luta. E ela ainda precisa cuidar dos outros dois dela para que eles não tenham, né, esse mesmo destino. E aí, esse estudo do IPEA falava também da redução de expectativa de vida dos homens negros, e a maior era aqui. E os jovens negros, os homens negros morrem aqui 15 vezes mais. Para cada um homem negro, um jovem branco que morre, são 15 jovens negros no estado de Alagoas. E aí, essa política que o Estado de Alagoas escolheu, infelizmente, é essa letalidade do Estado, é o abandono, é o auto de resistência. A gente não pode se calar, né, diante desse genocídio, a gente não pode minimizar essas mortes. E eu acho que a gente discute racismo, discute ações afirmativas, e esse combate do racismo passa também por uma polícia humanizada e um combate ao racismo dentro da política de segurança, que é o primeiro fosso, né, que a gente passa, né, porque às vezes a gente, infelizmente, não está nem vivo para acessar essas políticas afirmativas. Então a gente precisa lutar por isso também, era isso. Ela está falando da questão do plano nacional, né, e 99,9% da população do Brasil não conhece o Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639. Eu pergunto aqui, sem ser a gente do movimento, digo, nem o povo do movimento conhece. Quem conhece? Nem o povo do movimento conhece. E assim, só para a gente historicizar, quando a gente chegou em 2006, né, início de 2007, no Ministério da Educação, a primeira pergunta que eu fiz para a equipe foi o seguinte: por que não se implementa a 10.639? E a partir dessa pergunta geradora, a gente começou a trabalhar, né, em diversos âmbitos. Na questão da gestão, os secretários municipais e estaduais de educação falavam para a gente que eles não conseguiam entender o parecer 03 e que eles não sabiam como implementar a lei. Eles não sabiam, tá? Os gestores não sabiam. Então o plano, ele foi lançado em 2009, né? O plano foi feito, é um plano produzido pedagogicamente, só não entende quem não sabe ler, mas se você ler para a pessoa, ela vai entender, porque o plano foi feito para que não houvesse dúvida da rede que precisa se estabelecer para que a lei seja implementada, porque a escola sozinha não implementa, o Conselho Estadual de Educação sozinho não implementa, o Ministério Público sozinho não implementa, o MEC sozinho não implementa. Então é uma rede que tem que se constituir para que seja implementada a Lei 10.639. E aí tem lá, cabe ao Ministério Público A, B, C, D, E, F, G, H. Não tem dúvida. O que tinha que haver de legislação nesse país para a implementação da 10.000, a gente tem falado isso. A roda já foi inventada. Tem que botar a roda para rodar. Porque não tem mais o que inventar. Não é implementada neste país porque ela está propondo para a escola uma revolução. E revolução é difícil da gente fazer.
Porque o que ela está propondo para a escola é o seguinte: destruam o que vocês construíram e construam um novo olhar sobre essa sociedade, que é diversa, que é diferente, mas que não pode ser tratada como desigual. Isso é muito difícil para nós. Eu vou falar, só para terminar, vou falar mais uma coisa. E que os professores ficam muito revoltados comigo na hora que eu falo isso. Mas a gente precisa falar. Toda profissão, ela tem um perfil. Toda profissão, ela tem um perfil. Você tem que ter um perfil para você ser economista, tem que ter um perfil para você ser advogado, e você tem que ter um perfil para ser professor. O mercado de trabalho da licenciatura nesse país é um dos mercados mais garantidos do país. E aí tem um monte de gente que não queria ser professor e que vai fazer licenciatura porque tem emprego garantido. E isso é destruidor. Isto é destruidor. Entendeu? É destruidor, porque aí a gente vê um monte de profissionais. E aí, gente, a gente vê isso, sabe aonde? Faz uma pesquisa aqui nos atestados de saúde, nos afastamentos de saúde, e vê quem é que mais se afasta de saúde no estado. São sempre os professores. Não porque são em maior propensão, não, porque a gente faz a média de acordo com o perfil profissional. Mas os professores adoecem porque eles não conseguem segurar mais, não conseguem entender como funciona a escola, e principalmente porque eles foram formados em cursos de licenciatura que ensinam a ele que existe um tipo ideal de aluno, bem weberiano. Ele sai todo mundo da escola, do ensino superior, achando que vai encontrar o aluno tipo ideal na escola. Na hora que chega lá e que se dá de cara com a realidade, adoece. Adoece. Não aguenta. Não, porque não tem aquele alunozinho que vai ficar sentadinho lá 2 horas ouvindo eu falar e encher o quadro. Né? Não tem aquele aluninho que vai chegar lá e que vai falar, sim, professora, não, professor, está ótimo, professor, que vai fazer o dever de casa. Que aí é outra questão, que depois a gente conversa mais, mas a escola brasileira, ela não basta a si mesma. Nós temos uma escola família. Se você não tem a família ideal, você também se ferra na escola. Porque você tem que chegar na sua casa, ter pai e mãe alfabetizado, com curso superior. Porque é a diferença que fez na vida dessa criatura. Porque nós tivemos um programa dentro da universidade, que foi o Conexões Saberes, que nós fazíamos permanência com sucesso para os alunos da periferia, os alunos de origem popular. E eu tinha pai e mãe, que ia lá dentro da minha sala e falava assim para mim, professora, pelo amor de Deus, para de dar bolsa para o meu menino, que isso aqui não é lugar para ele. Ele tem que trabalhar. Isso aqui não é para ele. De mãe falar assim, meu filho é vagabundo, está querendo nada, por isso fica aqui dizendo que está estudando. Porque não consegue compreender que aquele espaço tem que ser apropriado. É muita coisa. A senhora é trabalhadora aqui, teve um ponto descontado para vir aqui hoje, por acaso? Não, eu fui liberada na de manhã, da tarde não sabia, eu liguei a certo. Eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, te agradecer a disposição de ter vindo e dizer que eu sou professor lá em São Paulo. Você é quem mesmo? Eu sou professor, eu sou Douglas, eu sou professor lá na Rede Pública de São Paulo, sobre o movimento negro. E um dos lugares depressivos para mim é a sala de professores, né? Um lugar deprimente, porque eu vejo ali as pessoas que têm um potencial gigantesco de transformar, ou que deveriam ter esse potencial e estão no lugar propício para isso, que é o espaço da convivência e da educação, mas que, por conta de um projeto de Estado e de nação, o professor ele não está preparado para isso, como foi falado aqui. E quando a gente tem um professor disposto a mudar, quando a gente consegue conquistar um professor para a causa da luta social, seja ela qual for, para a causa do combate ao racismo, um professor é um exército. Porque você, jovem ainda, espero que continue na educação, vai ainda atuar durante vários anos. E nesses vários anos passaram muitas pessoas por você. E você conseguirá, sem dúvida, acumulando mais informação, qualificando ainda mais, né, a sua atuação, conseguir influenciar muitas vidas.
E agora eu tô falando isso para valorizar a sua presença aqui, no dito desenvolvimento que viria. Então era preciso construir outra ética de relacionamento. E esse cara, Monteiro Lobato, foi fundamental nisso, porque ele começou a construir isso na cabecinha das crianças. E um outro gênio, chamado Gilberto Freire, gênio, esse é gênio, certo? Nenhum outro se debruçou para discutir uma coisa que o professor falou aqui no começo, que é a nossa riqueza, mas é também a maior arma contra nós, que é o quê? O debate da miscigenação, que é uma riqueza, que é tudo de bom, mas ela, de tão poderosa e importante, ela também é o nosso nó, porque ela é usada contra nós, a nossa maior riqueza. E ele fez isso, ele conseguiu colocar contra nós o debate da miscigenação, que é um valor, que é uma riqueza nossa. E aí a sociedade se construiu em torno desses pilares. E quando a gente, além da Yasmina Krenov, ela propõe uma coisa revolucionária. Ela quer outra sociedade. A gente, assim como no imaginário se começou a se construir com a literatura de Monteiro Lobato a ideia da democracia racial, da miscigenação, né, vinculada à democracia racial, nos dois conteúdos de Gilberto Freire e de Monteiro Lobato, nós temos que construir a próxima. O próximo imaginário dessa outra sociedade que a gente quer. Essa que nós temos hoje foi pensada, construída bonitinha, e a educação foi fundamental para ela. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Zélia Lucas Patrício, sou assistente social e coordenadora de projetos na CNP, em São Paulo. Alicia, foi com muito prazer que a gente recebeu o seu convite, e estamos aqui hoje para estar falando um pouquinho sobre a importância das ações afirmativas e as cotas nos concursos públicos. Uma vez que teve alguns avanços dentro dessa temática, dessa política, nós temos em São Paulo, Jundiaí, que é pioneiro nessa questão de cotas no serviço público, que foi um dos primeiros municípios a adotar cotas de ações afirmativas nos concursos públicos. E essa resolução em São Paulo pegou mais a partir dessa última conferência, que se viu a importância de se ter cotas no serviço público. Foi uma discussão árdua, tanto na regional, nas municipais, e levamos para a estadual. E na estadual foi se reforçado e indo para a nacional e sendo aprovada. Então é uma luta tanto do movimento negro quanto alguns dos gestores de políticas de ações afirmativas de alguns municípios. Então, quem vai estar falando um pouquinho mais sobre essa ação de São Paulo é o Dr. Clinton Silva, que ele faz parte da secretaria também, ele vai estar se apresentando e vai estar relatando um pouco, e eu vou estar ajudando aqui, dando um suporte relacionado ao que foi implementado na capital. Quero aqui cumprimentar a Zélia, companheira aqui de bancada, e estender meu cumprimento a todos os presentes. Antes de eu falar alguma coisa, na realidade eu queria pensar três pontos aqui. A gente vai continuar essa conversa amanhã, na Serra da Barriga. Então é só uma introdução muito mínima aí. Queria fazer 3 observações. Primeiro é que quando nós chegamos aqui, eu sou um cara observador, eu observei que tinha uma trilha tocando. Eu fiquei com ela o dia inteiro. E antes de vir para cá, nós passamos por um processo de racismo institucional dentro da nossa secretaria. E, para vocês terem uma ideia, no dia do embarque, nós trabalhamos até as 2 da tarde para terminar o processo que ficou parado durante 15 dias em uma mesa. E antes de vir para cá, a Zélia já... Em um momento eu meio que joguei a toalha, depois eu peguei a toalha de novo, voltei para o cone, e a Zélia falou, leva aí a questão porque não dá. E aí fui para casa, comentei com a minha esposa, e ela falou assim, olha, zumbi é o senhor das demandas. E aí eu cheguei aqui hoje, que música que nós estávamos ouvindo, vocês lembram? Ela e a Débora cantando.
Zumbi é o senhor da guerra, zumbi é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi quem manda. Então, para mim, isso é bem emblemático, depois de tudo que nós passamos durante o dia, né? A importância dessa música. Depois ouvimos o canto maravilhoso da Madalena. E aí nós tivemos uma iniciativa muito sensível da Arísia. Queria parabenizar que em dado momento a Arísia e o Douglas tiveram a sensibilidade de mudar o formato. Esse formato aqui ele foi feito para o homem branco europeu, né, esse formato cartesiano. E aí, se a gente quiser retomar aquele formato que nós fizemos de manhã, seria até melhor da gente fazer a roda. Porque a roda, quando a gente faz a roda, a gente retoma a África. A roda de conversa, a oralidade. Por que a roda? Porque a energia não vai só entre eu e ela, entre eu e ele. Né? A gente tem que se olhar, a gente tem que... Faz circular, a energia circula, né? Então, essa dinâmica, esse fluxo, essa coisa gostosa acontece na roda. E foi muito bacana, muito sensível da parte dos organizadores de pensar essa roda. Ao mesmo tempo também muito ancestral isso, né? Da gente perceber naquele momento que a solução dos nossos problemas, que estava posto, e ao longo do dia a gente foi ver que era um problema de um planejamento organizado, de esvaziamento desse espaço, e a gente retomar a roda. Achei muito emblemático, e no momento de pós-eleição, que a leitura que todo mundo faz nós precisamos voltar para as bases. E fazer essa roda, para mim, foi muito emblemático, sintomático e sintetizador do que aconteceu durante o dia, do que vai acontecer também no nosso país, talvez em 2015. Nós precisamos retomar as rodas, retomar a oralidade e valorizar esse espaço em que eu falo, você escuta, mas eu te olho, a gente se vê, a gente olha nos olhos e tem essa cumplicidade e esse comprometimento que a professora Leonor falou. Né? Em dado momento colocou muito certeiramente essa necessidade do comprometimento de cada pessoa em fazer, em efetivar, em executar aquela mudança que nós sonhamos. Nós somos a mudança que sonhamos. E aí esse foi um ponto que eu anotei. E falar de política pública numa cidade extremamente racista como São Paulo, e trabalhar essas políticas públicas é um desafio grande. Mas, estando aqui, eu percebi que o desafio local é muito maior. É muito maior. Para não me alongar, eu quero, então, na realidade, essa minha primeira fala hoje é mais para exaltar e também não desmerecendo a todos os líderes que aqui passaram, incríveis, maravilhosos, mas a última mesa ela foi uma mesa muito simbólica, né? Uma mesa de mulheres, né? A mulher ela consegue trazer, e de manhã eu fiquei extremamente irritado em dado momento em que um companheiro tratou a professora Leonor de uma maneira extremamente machista, dizendo para ela assim: você não está entendendo. E eu quase voei no pescoço dele e falei assim: não, querido, você que não está entendendo o seu pensar, ela já entendeu, está tudo muito fácil. E comentei com ela e falei: nossa, que fala racista, machista. E aí, então, a mesa que nós tivemos, a última mesa, que inclusive do ponto de vista foi muito bacana a contribuição também do Douglas, foi uma mesa muito sensível e uma mesa muito propositiva, né? E também desafiadora. É muito bacana a gente ver como as mulheres não têm o medo de dizer para a companheira: você está equivocada. Mas de uma forma sutil. De uma forma sutil, elegante, mas não fugindo da pegada. Meio dolorido, meio... Nossa, como pode? Então a gente vai deixar para vocês assim um pouquinho de interrogação do que nós vamos passar para vocês amanhã. Dessa experiência que foi dolorida, né? Foi bem dolorida. Sexto Ciclo Nacional de Conversas Negras. Então, o 6º Ciclo Nacional de Conversas Negras vai se dar em São Paulo.
e todos eles estão convidados, né? Nós já estamos na organização lá do espaço, né? O Sindicato dos Químicos vai ser nosso parceiro nessa ação, né? Como eu falei para a Alicia, eu estou fazendo a lição de casa, né? Que a gente quer uma atividade legal, né? Como tem sido os anteriores. A gente não quer que São Paulo faça branquice. O Rio, desde o Rio puxou, não foi? Foi ótimo. Então, a gente quer que São Paulo também seja ótimo, assim. Então, estamos esperando vocês de braços abertos, assim. Vai ser bem legal o sexto ciclo, tá? E o pessoal tá empolgado, hein? Tem uma equipe ali lá. A gente só vai... Bom, vamos dar prosseguimento nessa atividade, né? Que nós somos convidados para estar falando sobre a importância das ações afirmativas e as cotas nos serviços públicos, né? E aí nós vamos trazer um pouquinho da experiência de São Paulo, capital, né, onde foi implementado a lei e a reforma que aconteceu nessa lei. Teve algumas mudanças devido a algumas questões que o Nilton vai estar explanando e eu vou estar dando um suporte aqui para ele, né? Então agora eu passo a palavra para o Dr. Nilton para ele dar uma explanada sobre a lei e o que aconteceu de mudança nessa lei. Porque tivemos muitos, qual seria a palavra correta? Foi tipo algumas barreiras, algumas desconstrução relacionado às cotas de políticas de ações afirmativas na capital. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a organização do evento na pessoa da Arísia Barros, da iniciativa, também com apoio da Prefeitura Municipal de Maceió, do Estado de Alagoas, a todos os companheiros que chegaram e estão ajudando a construção desse processo aqui no município de Alagoas, que também é muito, muito importante haver essa construção, essa discussão aqui. Nós estamos em um espaço simbólico, né? Estamos aqui na Serra da Barriga, um espaço completamente de catarse mesmo, né? A emoção que a gente tem de estar aqui fazendo essa discussão, poxa, depois de mais de 400 anos, 500, 300 anos, né, das batalhas que nesse lugar ocorreram e ao redor desse lugar, então a gente pode dizer que a luta de Zumbi não foi em vão, né? A luta de Acotirene e de Gangazumba e de todos aqueles guerreiros, heróis do povo preto. Então hoje nós estamos aqui com um grupo qualificado, um grupo de excelência. Nós tivemos durante esse tempo a fala de pessoas extremamente competentes, como a Aline, que por aqui passou, o Douglas Belchior, a Mário Teodoro, a Leonor, a fala dela, no sentido de que precisamos abolir essa palavra afrodescendente. Nós precisamos nunca mais usar isso. Na nossa experiência em São Paulo, a presença dessa palavra na lei, no artigo 1º, a lei fala o seguinte: o município de São Paulo garante e reserva 20% das vagas para negros ou negras, não entendi porque são negras, mas enfim, eles colocaram porque lá na frente a gente vai ver a equidade, mas a equidade caiu, mas caiu. Continuou negros ou negras. Negros ou negras ou afrodescendentes. Sim, como assim? Afrodescendentes. Como assim? Afrodescendentes. A leitura da lei é essa, exatamente. O que acontece? Esse primeiro artigo trouxe todos os problemas para nós. Porque eu ouvi essa palavra de um candidato que passou no concurso de procurador, né? No município você tem alguns cargos que são aqueles mais olhados pela elite. O cargo de procurador no município de São Paulo é um cargo, do ponto de vista de carreira, que algumas pessoas largam a magistratura para ser procurador no município de São Paulo. Politicamente, de 24 mil. Não, o salário acho que é 14 mil inicial. Isso. Ele pode chegar porque você vai para a SECOM e outras secretarias. 24. Divisão de honorário. Sim. E aí o que acontece? Para esse concurso de procurador, nós tivemos uma série de cidadãos brancos, socialmente brancos, que viveram socialmente como homens e como mulheres brancas, e que se
autodeclararam afrodescendentes. E na experiência com eles, vendo, a maioria deles, inclusive, citavam a lei. Quando eram instados assim, candidato, por que você já fez uso de lei de cotas raciais em algum momento? Porque ela existe em vários municípios da federação. Não, nunca fiz. Na sua vida recursal, você nunca utilizou cotas? Não, nunca utilizei. Por que você utilizou de cotas raciais para acessar o cargo de procurador do município de São Paulo? Candidato, passando o seu óleo de peroba, ele vira e fala para a banca: porque a lei me permite. E um deles foi mais abusado e disse: a lei foi mal escrita. Sim. Esse não é um problema meu. Sim. E ele tinha toda a razão. Então, do ponto de vista da construção, é importante nós nos atentarmos que essa palavra, ela traz um problema gravíssimo para nós e até um problema jurídico. Porque o candidato que foi eliminado, ele tem toda a abertura do judiciário e vai ganhar a causa, muito provavelmente. Então, ele usou de má fé mesmo, porque a partir do momento que se tem essa entrevista e ele utiliza isso, como muitos utilizaram, né, Nilton, que não, se fosse cotas sociais, tudo bem, mas já que é cota raciais, então eu me considero, eu sou um afrodescendente. São dois problemas que muito dolorosamente a gente percebeu e começou a corrigir. Qual é o ponto então hoje? Nós temos uma nova proposta de lei, nós temos um novo projeto de lei que já está tramitando, a gente fez a justificativa há cerca de 2 semanas e encaminhamos para o nosso secretário, que encaminha para o prefeito, enfim, que vai fazer a tramitação junto ao legislativo, e eliminamos a palavra afrodescendente, que trouxe toda essa dor de cabeça para nós. E se você for pensar do ponto de vista da legalidade, nós só conseguimos eliminar alguns candidatos que fizeram uso da lei de cotas de maneira leviana e criminosa até, porque a falsa declaração ela tem penalidades previstas no Código de Processo Penal, o próprio artigo 299 do Código Penal prevê como um crime. Então, a consequência para esse candidato eliminado é exatamente porque já, do ponto de vista administrativo, não há uma sanção, ele só é eliminado do concurso. De prever na lei e não no decreto, porque o decreto mudou o prefeito, gente, o decreto acabou, você tem que prever na lei. Decreto. Né? E aí essa é a orientação que nos foi passada e que a gente acabou conversando e que deu certo para nós, está dando certo. É uma construção coletiva, a gente continua com ela e acho que vocês podem ir acompanhando com o decorrer disso daí. Eu quero agradecer a presença de todos e a atenção e a gente continua trocando aí nas redes. Muito bom!